Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está entrando em um estudo bíblico abençoado, direcionado por Deus, a qual todos os sábados, às 10h45 da noite, nós nos reunimos para discutir sobre a palavra do Senhor. Você é o nosso convidado especial para estar participando deste grupo, chamado Ungidos. E você também está entrando agora em uma das nossas lives, em uma das nossas sessões que nós realizamos, todos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a qual eu creio que vai edificar a sua vida. Então, aproveitando esta oportunidade, curte, compartilha, comenta aí embaixo. Se você quer fazer parte deste movimento, deste grupo, aproveita. Aproveita porque esse é o chamado à última hora, principalmente para você, que neste momento teve a oportunidade de assistir esse vídeo. Eu creio que você vai ser super edificado. Deus abençoe a sua vida. Boa Boa noite. noite. E aqueles que não estão escutando de noite, bom dia E ou boa boa tarde. tarde. Para quem não conhece, o que acontece? Essa gravação, a gente grava essa parte da mensagem e posta no nosso canal no YouTube, né? Para galera que não conseguiu participar poder ver nos outros dias, né? A gente tem escutado bastante testemunho aí. A galera que não pôde participar ouviu e foi muito abençoada, né? Louvado seja Deus. Hoje eu vou trazer uma breve palavra daquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? O direcionamento da reunião hoje estava diferente, né? Mas o Senhor guiou dessa forma, glória a Deus por isso. Então vamos se alegrar junto. E a mensagem que Deus trouxe foi em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Quem tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Vou fazer a leitura para vocês. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenhamos o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor de Deus, se conservamos o juízo é por amor de vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos de ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, que, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Até aqui, meus irmãos. Agora vamos analisar um pouco o que esse texto fala para nós. É um texto muito rico, assim, um texto que fazia um tempo que eu não li, né? Eu me lembro que eu ouvi desde a minha adolescência, assim, que eu comecei a ir para a igreja um pouco mais frequentemente, que todos nós tínhamos um ministério. E esse era o ministério da reconciliação, né? Você que não tem nenhum ministério, o irmão falava, você tem o ministério da reconciliação. Você pode propagar a mensagem da salvação em Cristo Jesus, da reconciliação de Deus com os homens e dos homens com Deus. Esse é o teu ministério. E é verdade, esse é o nosso ministério. É o ministério de ser um filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus, que fala, que expõe, que prega a mensagem do Evangelho. Prega a mensagem de Cristo, o Cordeiro de Deus, né, que se fez pecado, que tomou sobre ele os nossos pecados, né, foi cravado em uma cruz, verteu o seu sangue, para que todo aquele que nele cresce não perecesse por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros, por conta das suas fraquezas, mas antes, pela graça que há na morte dele, tivesse a vida eterna. E a capacitação durante essa vida terrena para não só vencer, ser perdoado dos pecados, mas vencer os pecados com uma graça transformadora que provém através desse sacrifício.
Essa é a mensagem que a gente propaga atualmente. Quando a gente fala pregar o evangelho, é o nosso chamado. Mas muitas das vezes a gente pensa em algo como num púlpito ou num movimento muito, né, muito litúrgico, como eu posso explicar, no momento em que as pessoas se reúnem para pregar. Mas o pregar o evangelho é você contar sobre Jesus Cristo para o seu amigo na faculdade, sobre seu amigo, sobre sua amiga, para a sua amiga no trabalho, falar de Jesus, porque ele é a nossa salvação, ele é o nosso Salvador. Quando a gente fala de Jesus e a pessoa ela crê naquilo que a gente está contando para ela, a salvação cai no coração dela. O cerne, na verdade, todo o centro do evangelho é Jesus Cristo. Então, se você fala de Jesus, você está pregando o evangelho. E muitas das vezes, falando de uma forma simples, a gente consegue alcançar muito mais pessoas do que floreando muito, né? A gente tem o costume lá na nossa igreja de falar, quando você for contar uma obra, não conta muita coisa assim. Se você for levar 15 minutos, toma 5 só, para que o nome de Deus só seja glorificado. Então, tem coisas que a gente deve aproveitar a oportunidade, às vezes a porta de palavra ela é bem pequena, né? E falar somente aquilo que Cristo é. A pessoa ela vai descobrir o que Cristo vai fazer depois na vida dela. Os sinais seguem os que creem, né? Então, a gente conseguindo propagar essa mensagem do Evangelho, essa salvação por meio de Cristo, isso pode trazer muitas pessoas para o nosso meio, né? Entre os nossos irmãos que, pela graça de Deus, serão salvos. Uma das partes que me chamou a atenção desse texto, que eu queria compartilhar com vocês, que no verso 12, que ele diz assim: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam nas aparências, e não do que está no coração. Essa passagem aqui pega muito. Essa passagem é uma passagem que expõe um evangelho de aparência. Um evangelho que, como a Manu disse, é um evangelho que as pessoas estão ali constantemente buscando a Deus, mas por coisas terrenas. Esse é o evangelho da aparência. Esse é o evangelho que, infelizmente, não entendeu quem é a pessoa de Cristo ainda. Né? E o Senhor está aqui para expor quem é a pessoa de Cristo. A gente leu João 6, que declara que Cristo é o pão da vida que desceu do céu, que a gente tem que ter comunhão junto com os sofrimentos dele. A gente tem que pegar nossa cruz, colocá-la nas costas e seguir Jesus. Sabe, não é o evangelho baseado em multidões, né? A gente vê muitas multidões seguindo a Cristo pelos milagres que ele fazia, pela forma que ele multiplicava pães, que nem esse texto que a gente leu. Mas quando a palavra do evangelho foi pregada, como Jesus disse, em espírito e vida, sem nenhuma parábola sendo exposta, mas expondo o que o evangelho é puramente, assim, de um jeito sem filtro, as pessoas elas acabaram fugindo. Porque elas estavam ali por conta da aparência, elas estavam ali por conta daquilo que naturalmente, né, no caso, de forma carnal, de forma até de acordo com as suas necessidades, elas estavam procurando. Mas não era de um coração, de certa forma, amando ao Senhor, e sim amando aquilo que o Senhor poderia fazer por ela. Então, o que o Senhor quer deixar claro, e ele deixa claro no Evangelho, é que, claro, nós rendemos glórias a Deus pelo que ele faz por nós. Nós somos muito gratos a Deus pelas mãos de Deus, pelo que ele tem feito em nosso meio, mas a gente não pode esquecer que essas mesmas mãos que nos proporcionam tantas bênçãos foram as mãos que foram pregadas numa cruz pela salvação da nossa alma. A gente não pode esquecer que esses mesmos pés, que muitas das vezes a gente vai até ele para recorrer por alguma coisa material, por alguma coisa física, por uma cura, um milagre, são os pés que foram pregados no madeiro de uma cruz para que nós sentíssemos o verdadeiro amor de Deus. Que as costas dele, que muitas das vezes a gente quer colocar nosso fardo nas costas dele, e ele chama a gente para fazer isso. A gente não precisa, e nenhum de vocês que estão aqui, eu e minha esposa que estamos aqui, precisamos carregar o nosso fardo sozinho. Jesus ele nos convida a sempre deixar os nossos fardos diante dele. Ele vai carregar, ele já carregou na cruz. Então, ele fez um ato profético e ele faz isso todos os dias. Na verdade, é até muito mais além que profético. Ele realmente pegou todo o nosso fardo e pregou junto com ele na cruz. Então, se você está passando alguma luta aí, você acha que está sozinho, você não está sozinho. Coloque diante de Cristo e ele te ajudará a carregar. E essas mesmas costas que a gente coloca, o fardo, né, que ele chamou para a gente colocar, são as costas que levaram mais de 40 chibatadas, né, por conta dos nossos pecados. Então, esse mesmo Cristo que nos proporciona tantas coisas materiais, e glória ao nome de Deus por isso, é o Cristo que morreu na cruz para que a gente pudesse ser salvo. Então, o evangelho de aparência tem que estar o mais longe de nós, e que o nome de Jesus seja repreendido em nosso meio. Que pela graça de Deus, a pureza do evangelho tome o nosso coração. E a simplicidade, porque o evangelho ele é simples demais. Né? Quando a gente fala de aparência, é algo
sabe, muito deslumbrado, que tenta chamar uma atenção que não é a que é a verdadeira. Quando você fala de um evangelho de aparência, é algo que tira a beleza do evangelho, que é a pureza de Cristo, que é o amor de Cristo, que é Cristo pregado numa cruz para a salvação das nossas almas, mas antes que pregado, ressurreto ao terceiro dia, e coloca em uma aparência daquilo que ele pode oferecer para nós, daquilo que ele pode fornecer, como que Cristo fosse um fornecedor. E Cristo não é um fornecedor, Cristo ele é tudo para nós. Cristo ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, né? Muito além do que um relacionamento superficial de negócios, né? O reino de Deus não é comércio. Hoje eu e a Manu a gente estava lendo sobre isso, sobre como que aconteceu a rebelião no céu. Satanás, que é o nosso adversário aqui na Terra, ele era um anjo de luz. Ele era feito por Deus perfeito. A palavra de Deus fala que ele era cheio de glória e quem tinha dado glória para ele não tinha sido ele mesmo, tinha sido o próprio Deus. Só que ele fazia as coisas de uma forma tão bela, o próprio Satanás, a palavra fala, de uma forma que era tida como perfeita, que ele começou a ter aquilo como comércio. O que é isso? Ele começou a querer receber mais por aquilo que ele fazia. Ele começou a achar que aquela glória, a perfeição que tinha nele, era tão bela, era tão bonita que ele merecia mais, que ele tinha que receber mais por isso. E muitas das vezes é isso que a gente faz. A gente tenta fazer algo tão bonito, a gente tenta fazer algo muitas das vezes de aparência, para receber algo como se fosse um comércio, como se fosse a gente querendo receber em troca algo que na verdade a gente tem que fazer de coração para Deus. E não é como se ele não tivesse feito para nós. Não é como se a gente tivesse só fazendo para Deus, só fazendo para Deus. Não, é só a gente lembrar da obra da cruz e a gente vai perceber o tanto que ele fez por nós. Eu imagino que se tivesse uma pequena reflexão na mente do nosso adversário, na época em que ele traiu a Deus e que ele começou a se rebelar através desse espírito de soberba que tomou o coração dele, na verdade, esse sentimento de soberba, ele tivesse pensado quem foi que ele criou, quem foi que lhe deu toda a honra e glória, não tivesse pensado que aquilo que ele tinha e que ele perdeu foi ele ou fazia parte dele, sim, foi uma bênção, um dom de Deus que Deus havia dado para ele, ele não teria caído da forma que caiu, não teria levado todos aqueles com ele, né? Pelo contrário, ele não estaria na situação que ele está e não passaria a eternidade na onde ele vai passar. Então, que Deus nos livre dessa condenação, de achar que a gente está aqui para ser servido por Cristo. Não. Deus ele nos capacita com as bênçãos espirituais, com os dons do céu, para a gente oferecer para Ele obras perfeitas. Né? A gente vê dons de canto, a gente vê dons de palavra, a gente vê dons de administração, a gente trabalhar de uma forma bem agradável para Deus, mas não para a gente se gabar, de forma alguma, para a gente entregar para Deus e servir a Ele de uma forma que, de alguma forma, demonstre o amor sincero que a gente tem no nosso coração. Agora, de uma forma de aparência, não é o que Deus quer. Deus não quer que a gente pareça crente. Deus não quer que a gente pareça fiel. Ele não quer que a gente pareça que está preocupado com a opinião dele a respeito de nós. Deus quer que a gente realmente esteja preocupado com a opinião dele a respeito de nós. Porque, na verdade, Deus não tem opinião, né? Deus, ele só tem a verdade. A opinião quem dá somos nós. E muitas das vezes a maioria delas é errada. Agora, Deus ele fala a verdade. O que Deus tem para falar de nós não é opinião, é a verdade. A gente deve escutar tão somente Ele. Né? Então, essa parte me chamou muita atenção. A gente vai abrir depois para a gente comentar. Se os irmãos tiverem alguma coisa, podem ficar à vontade. Mas continuando, ele fala: se enlouquecemos, é por amor de Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Essa parte é muito forte, né? O que ele quer dizer com todos morreram? É um ato de fé, primeiro, que a gente crê que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E a gente vê alguém que não tinha nada a ver com isso, né? Que estava tranquilo no céu, que não tinha, além do amor, né, que ele sentia por nós, né? Não tinha por que ele fazer isso. Né? Por que ele sairia do lugar de glória que ele estava para morrer por alguém que não estava se importando com a vontade dele? Que na verdade estava virando as costas para ele. Tudo que ele tinha falado, a humanidade virava as costas. Mas ele escolhia nos amar dessa forma, nos constrange. Alguém que a gente feriu, alguém que a gente negou, alguém que a gente traiu, alguém que a gente acusou, alguém que a gente muitas das vezes bateu na face. Pegar nossos pecados e pregá-lo numa cruz.
moer sua própria carne, saber que ia sofrer tudo que sofreu, mesmo assim escolher vir para o lugar que ele viu, saber que ia ser rejeitado da forma que ele foi rejeitado, e mesmo assim vir para salvar aqueles que o rejeitaram. Né? Às vezes na nossa mente dá um bug, trava, mas ele fez isso. E é por isso que a palavra fala que constrange. É porque a forma que ele sofreu por nós, por amor daqueles que não amavam, que não seguiam, que negavam a vontade dele, ele não morreu para os cristãos atuais. Na verdade, os cristãos atuais são fruto daquilo que ele fez. Ele morreu para aqueles cristãos antes da conversão, sabe? A forma que aqueles cristãos ali, ou que nós aqui atualmente, né, é, negamos a ele, muitas das vezes desobedecemos a ele, pecamos diante da face dele, afastamos da verdade dele, ou tivemos a verdade dele muitas das vezes como algo que não era para nós. Então, se a verdade dele não era para nós, se a palavra dele não era para nós, então a salvação dele também não é para nós. A verdade é que, se as bênçãos, as verdades, a salvação que está descrita nessa palavra são para nós, então todos os mandamentos que aqui também estão escritos são para nós. A gente tem que levar o evangelho em sua totalidade, não só, mais uma vez, em aparência. E esse amor que nos constrange, ele nos leva a uma resposta. Né? Se Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, então por que eu ainda vou continuar tendo uma amizade com o pecado? Então por que eu ainda vou continuar de mão dada com aquele que foi o agente do pecado de Cristo? Por que aquele, por exemplo, eu tenho alguém que feriu tanto a Manu, mas tanto a Manu, eu sou casado com ela. E daí eu vou continuar assim, recebendo essa pessoa na minha casa. Eu vou continuar tendo um relacionamento íntimo com essa pessoa, que eu sei que machucou a Manu de um jeito sem precedentes, sabe? E eu conheço o sofrimento da Manu a respeito disso, e mesmo assim, eu vou ter essa pessoa no meu ciclo social e a Manu vai ter que conviver com essa pessoa. Imagina quão difícil seria para a Manu. Isso numa visão natural, a gente já consegue perceber. Agora imagina o próprio Cristo, que abomina o pecado e que abomina a ponto de vir na terra para morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter comunhão com ele de novo. E daí a gente vai e traz o pecado para dentro de casa. Aquela casa que Cristo fez para nós, né, colocou o fundamento, colocou as estruturas, aquela casa que Deus estabeleceu as colunas, colocou cada tijolo, pintou, reformou, colocou ali uma família dentro para nós, né, deu esposa, deu filhos, deu esposa, deu filhos, preparou emprego, condição, tudo isso que Cristo fez, aí a gente vem e traz o próprio Satanás para dentro de casa. Como que Cristo ia se sentir? Aquele que traiu a confiança dele. Ou a gente traz, eu acho que pior que o nosso inimigo é o pecado. Né? O nosso inimigo ele não pode nada diante de Deus, mas o pecado ele nos afasta diante de Deus. Não é que ele tem poder sobre Deus, mas ele tem poder sobre nós e ele acaba nos afastando de Deus. Então a gente traz justamente aquilo que nos afasta de receber o próprio Cristo em casa. Então é sobre isso. Morremos para o pecado. É algo que não pode entrar nem no nosso portão. Imagina dentro da nossa casa. Imagina dentro do nosso quarto, no secreto. Imagina dentro da nossa mesa, Santo Deus, na nossa mesa que a gente tem comunhão com a nossa família. O pecado está ali, está repreendido. Se o pecado está ali, Cristo, a gente acaba afastando Cristo, entende? É uma escolha, é Cristo ou o pecado. Se a gente escolhe Cristo, a gente recusa o pecado. Mas se a gente escolhe o pecado, é como se a gente recusasse Cristo e aceitasse o pecado. É muito forte. Mas a palavra fala que nós morremos junto com Cristo do pecado. Então essa é a verdade. A palavra ela declara que se a gente aceita Jesus, a gente está dizendo não para o pecado. A gente está dizendo não para todas as formas de pecado, para tudo que a palavra rejeita. E esse é o nosso chamado, né? Esse é o nosso também ministério. Vamos continuar lendo? Que fala lá no versículo 15. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí a pergunta vem, ok, agora a gente que vivia antes do pecado, vai viver como agora? A gente que antes praticava tais coisas e, vamos dizer, uma realidade normal, padrão assim de um adolescente, um jovem que se converteu recentemente. A gente que toda sexta ia para bar, ia pra balada e tava namorando com 3, 4 meninas ou 3, 4 moças aí, não namorando, né, ficando, né? Tava vivendo pro mundo mesmo, tava vivendo baseado nos próprios desejos. Conheceu a Cristo, viu a realidade do Evangelho, percebeu que ele morreu pelos pecados que eu estava cometendo, se arrependeu. Agora, o que eu faço? Agora é você primeiro, parar de fazer aquilo que você estava fazendo, se arrepender diante de Deus, né? E assumindo que isso já aconteceu, clamar a Deus para que agora você possa viver para Ele. Provavelmente a tua rotina vai mudar. Provavelmente tudo que você fazia você vai parar de fazer.
e pela graça de Deus, aquilo que você não estava acostumado a fazer, como participar de reunião de oração. Como tipo agora, o que a gente está fazendo? A gente não fazia isso, eu não fazia isso há 4 anos atrás. Mas agora a gente não vive mais, eu não vivo mais para os meus desejos. Agora o Senhor colocou no meu coração o desejo dele de estar fazendo a obra dele. Da mesma forma, Manu, o Ali, meia-noite e meia, galera, a gente está aqui falando de Cristo. Isso não é nós, isso é o Espírito Santo em nós, colocando o desejo de Deus no nosso coração a falar do respeito do Evangelho, a cumprir esse ministério de reconciliação. Então, agora a gente não caminha mais segundo os desejos carnais que antes a gente correspondia, agora a gente caminha de acordo com a palavra de Deus. Aqui está contido os desejos de Deus a nosso respeito, e aquilo que não está contido aqui, o nosso Deus nos revelará pelo seu Espírito Santo. A realidade que a gente deve, na verdade, sempre vai ser a matéria-prima do Espírito Santo é a palavra, né? Nunca vai se fugir disso daqui, pode ficar tranquilo. Esse é o nosso manual. Mas aquilo que a gente não compreender a respeito do nosso dia a dia, no âmbito da vida, o Espírito Santo ele vai nos direcionar, sempre baseado na palavra, nunca negando a palavra. A palavra é o nosso manual, mas a gente vai poder correspondê-la nas respostas do dia a dia, né? E isso vai nos fazer viver para Cristo, que é o nosso chamado. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, e agora Cristo nos ensinará a viver para Ele. Como que a gente vai fazer isso? A palavra nos ensinará. Mergulha na palavra, abandona aquela realidade que se tinha, que muitas das vezes era ficar ali e sair à noite, fica um tempo em casa, vai ler a palavra, tira tempo de comunhão com a família, né? Vai buscar um estudo, assiste um vídeo, lê algum livro, lê a Bíblia, e a Bíblia te ensinará aquilo que você precisa fazer, aquilo que Cristo quer que você faça. E vale muito a pena, vale muito a pena. Continuando a passagem, que fala sobre de modo que de agora em diante ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele fala que ninguém, não consideramos mais ninguém do ponto de vista humano, antes, por mais que nós tenhamos considerado Cristo assim. O que ele quis dizer com isso? É que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele vem em carne de pecado como nós hoje vivemos, né? Essa carne que você e eu temos, essas inclinações ao pecado, essa, muitas das vezes, tentação que a gente sofre por conta das nossas carnalidades, da fraqueza da nossa carne, Cristo também padeceu, né? Ele sofreu tentações. Ele foi tentado em toda sorte de pecados e ele resistiu, né? Ele estava numa carne fraca como a nossa, mas o Senhor o deu vitória e ele venceu. E se ele venceu, nós podemos vencer também. O mesmo Espírito que estava nele está em nós. Ele enviou para nós, pela graça do sangue dele naquela cruz, né, e da ressurreição que Deus concedeu a ele pelo Espírito de santificação. Ele nos concedeu esse Espírito e hoje nós podemos vencer os pecados assim como ele venceu. Né? Na verdade, não é nem vencer, ele não venceu os pecados, ele venceu as tentações, ele venceu antes dele pecar. Então a gente pode vencer aquilo que nós acabamos caindo em pecado e ainda continuamos, e a gente pode vencer principalmente as tentações antes de cair no pecado. Fala também essa passagem que a gente leu que nós somos nova criatura. Aquele que crê em Jesus, ele morreu para o pecado e ele nasceu de novo. João 3 fala do novo nascimento, né? Aquele que quer viver a verdade em Deus tem que nascer de novo. E o que significa isso? É nascer de novo para Deus, é justamente virar essa chave no nosso coração, na nossa mente, entender que a gente morreu pelos nossos desejos e agora a gente nasceu de novo para viver para Cristo. Nós somos nova criatura. Aquilo que antes nos prendia pela graça de Deus, agora nos prende mais. Aquilo que antes nos fazia tropeçar, pela graça que é em Cristo Jesus, pelo poder que vem através do seu sangue naquela cruz, nós podemos vencer. A graça não é só para perdoar pecados, a graça ela veio para nos capacitar para vencer o pecado que a gente pecava antes, para nos capacitar a vencer as tentações que constantemente nos atormentavam e nos faziam cair naquele pecado. A graça vem para nos fortalecer que a gente, e fazer entender que a gente consegue vencer toda ou qualquer tentação do nosso inimigo. Então, nós somos nova criatura. E agora nós somos um ser espiritual, né? Nós vivemos baseado no nosso espírito, não mais na nossa carne. E toda sorte de bênçãos espirituais que está em Cristo Jesus está à nossa disposição também. Então, se nós clamarmos a Deus, que o Senhor nos dará toda a força espiritual que nós precisamos para vencer o pecado e também para ajudar e auxiliar as pessoas a vencerem os seus, né? Nós somos nova criatura, nós somos agora feitos da mesma essência que Cristo Jesus. Quando eu falo essência, não é que a gente é como ele, não, não. A gente tem o mesmo espírito que ele, sabe? Nós ainda estamos nesse tabernáculo de carne,
Ele está sentado no trono da glória, só Ele é a honra, só Ele é a glória, mas nós temos a essência dele, o Espírito Santo está aqui no nosso meio. E o Espírito que fez ele vencer, nos fará vencer também, nos capacitará a vencer toda e qualquer tentação do diabo. Amém? Vamos lá, nós somos nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Todo pecado que a gente pecou, a partir do momento que a gente creu em Cristo e confiou no seu poder remedor e na sua graça transformadora, já passou. Cristo nos perdoou. E se a gente ainda não nos perdoou, então que a gente cresça na graça de Cristo nesse momento e repita para nós mesmos, muitas das vezes, para o nosso próprio coração: as coisas antigas já passaram, eis que coisas novas surgiram. Graças a Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se ainda tem dúvida, quem fez esse perdão, que proporcionou esse perdão que muitas das vezes a gente não entrega para o nosso próprio coração, foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus. Ele que fez, entende? Foi ele que fez a obra, ele que enviou Jesus para nos perdoar. Não é como se a gente quisesse se perdoar e ser bonzinho com a gente mesmo, não. Foi ele que foi muito bom com a gente. A gente nunca pensaria em algo assim. A gente não teria capacidade para isso. Ele teve tanta bondade, tanto amor no coração dele, que é algo que a gente não consegue conceber em mente humana, mas oxalá o Senhor nos revelasse, permitisse que a gente pensasse além do humano, mas no espiritual, de entender que ele nos amou a ponto de, mesmo que a gente pecando contra ele, enviar o próprio Cristo para nos salvar dos nossos pecados e perdoar esse pecado que muitas das vezes a gente não consegue esquecer dele. Então, por meio de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus e Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, nós lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aqui está o chamado, eu acredito que é um chamado para nós nessa noite, se reconciliar com Deus. A gente sabe que, eu acredito que todo mundo aqui crê em Cristo, né, já tem um relacionamento com Ele, mas se reconciliar com Ele é pedir perdão pelos nossos pecados, vir até Ele, vir diante desse que nos proporciona tudo aqui materialmente, né, fisicamente, mas principalmente aquele que morreu por nós naquela cruz e nos salvou espiritualmente, aquele que deu uma oportunidade de vida eterna para nós. Se reconciliar, se arrepender dos nossos pecados, vir até Ele clamar por misericórdia, vir até Ele e clamar para que Ele nos direcione num caminho bom a seguir, para que Ele nos direcione a viver para Ele agora, para que a gente realmente viva aquilo que a palavra declara: as coisas velhas já se passaram. Isso se encaixa no perdão dos nossos pecados por meio de Cristo, mas também se encaixa a não voltar para os velhos pecados que a gente pecava, a não voltar para as velhas práticas que a gente caminhava. É um apelo de Deus através de nós, para a gente se reconciliar, para a gente ter paz com Deus e não voltar para o caminho do pecado e não voltar para o caminho da perdição. A palavra fala: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E faço minhas palavras de Paulo agora. Nesse momento é o tempo favorável para toda e qualquer reconciliação. Esse momento, meia-noite e 39, ou seja, o horário que vocês estão ouvindo no podcast, né, galera do podcast, é o tempo favorável para toda e qualquer reconciliação. E só precisa de você e de Cristo. Então faça aí no seu secreto. Peça perdão para Deus aquilo que você tem faltado, aquilo que muitas das vezes você tem feito e tem lhe afastado de Deus, aquilo que você não consegue mais fazer, ou não quer mais fazer, mas mesmo assim não consegue parar. Que pela graça de Deus você agora se arrependa, você agora peça perdão para Ele, e você agora viva a verdade dessas palavras que a gente leu aqui, que Cristo perdoou os nossos pecados, que Cristo se fez pecado por nós para que nós fizéssemos justiça de Deus, nos capacitando para vencer todo e qualquer pecado e nos dando graça para que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo a gente vivesse a vida eterna com Ele. Enquanto nós estivermos ainda nessa terra, vivemos o amor e a misericórdia de Deus, tendo paz de Deus no nosso coração. Então, que hoje, nesse tempo favorável, a gente se reconcilie com Ele.
pela graça que há em Cristo Jesus. Amém. Eu queria aproveitar e fazer uma oração para a gente encerrar, colocar isso em oração, para que Deus realmente traga, né, essa reconciliação aos nossos corações. Vamos fazer essa oração primeiro, e daí eu vou abrir, né, para os irmãos darem, né, as suas opiniões. Mas acredito que seria pertinente fazer a oração nesse momento. Amém? Amém. Então vamos lá, fechamos nossos olhos, colocamos nossa mente ao céu, elevamos nossa mente ao céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e também da terra, nesse momento, Pai Santo, viemos se reconciliar contigo. Viemos lhe pedir perdão pelos nossos pecados, lhe pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelos nossos pensamentos, por toda a soberba, por toda a vaidade, por toda a Pai Santo lascívia, cobiça, por todo pensamento mal contra algum irmão, alguma irmã, por toda a Pai Santo tortuosidade de palavras, por toda a Pai Santo maldade de línguas, por todo, Pai Santo, desejo torpe, ganância, Pai Santo, por toda a vaidade, por toda, Pai Santo, tolice, por toda, Pai Santo, desobediência, pela falta de amor a Ti, por todo o pecado que nós temos pecado diante da Tua presença. Nós clamamos, tem misericórdia, nos perdoa por caridade. Nos perdoa, Senhor, que o sangue de Cristo venha nos lavar, Pai Santo, venha trazer vestes novas, brancas para nós, que pela Tua infinita graça o Senhor venha perdoar os nossos pecados e também de todo mundo, que o Senhor venha, Pai Santo, passar, Pai Santo, e pela Tua palavra, Pai, e pela Tua graça, Pai, o Senhor venha lavar os pecados desse mundo, o Senhor venha ter misericórdia de nós mais uma vez, o Senhor não venha atentar para nós com ira, Senhor, por mais que nós mereçamos, por mais que esse mundo, Senhor, por mais que nós, Pai Santo, que somos tão pobres e pecadores, Pai, sem Ti, Senhor, merecemos, Pai Santo, muitas das vezes um castigo, uma repreensão, a ira do Senhor, mas graças Te damos por Cristo Jesus, que levou essa ira, que levou essa repreensão, que levou esse castigo sobre o seu próprio corpo, para nos dar a oportunidade de salvação em Cristo Jesus, e a graça que está nele se manifesta a nós, os pobres filhos dos homens, que agora nós temos a possibilidade, na verdade o convite, aleluia, Pai Santo, o apelo, Pai, de ser reconciliado contigo e fazer parte da tua família. Nós te louvamos pela grande oportunidade em Cristo de ter o perdão dos nossos pecados, a capacitação para vencê-los e a graça de fazer parte, Pai Santo, em um só contigo. Que graça nos alcançou, a graça, Pai Santo, de nos trazer, Pai Santo, das trevas a maravilhosa luz, de nos trazer a perdição e ao lamaçal do pecado, Pai Santo, glória ao nome do Senhor, Pai, a viver, Pai Santo, como um só contigo, louvado seja o nome do Senhor, um só, Pai Santo, com a Tua Trindade, um só, Pai Santo, contigo, com Cristo e com o Espírito. Que honra é, Senhor, sair de uma carne de pecado e ter a oportunidade de estar num corpo incorruptível contigo na glória. Louvado seja o Senhor pelo perdão dos nossos pecados, pela graça que há em Cristo e pela virtude do Teu Espírito. Te agradecemos pelo Espírito Santo em nós, e por ter o Senhor habitando no nosso coração. E te louvamos por o Senhor estar nos conduzindo para a vida eterna contigo, Pai Santo, para o reino de glória, Pai, e para a oportunidade de fazer a tua vontade nessa terra. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos pela salvação em Cristo, pelo perdão dos pecados em Cristo, pela capacitação em Cristo e pela virtude do nosso amado. Que Ele seja louvado, adorado para todos sempre, ó Pai. Amém e amém.